O tema da ministração é: Jesus não desistiu de nós. Nós não vamos desistir dele. Amém? Hebreus capítulo 12, versículo 2. A parte vai dizer assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz. Muitas pessoas acham, principalmente nos dias de hoje, que Jesus era como se fosse um super-herói. Muitas vezes, algumas pessoas abrem a boca e dizem: mas ele era Jesus, por isso ele conseguiu. Mas ele era Deus, por isso que ele fez. Mas ele parece que era mais fácil, mas porque ele era filho de Deus. Eu já encontrei pessoas que têm mais ou menos esse pensamento. E nós vamos entender hoje que não é bem assim. Jesus, ele não era um super-herói. Mas ele foi alguém aqui nessa terra que deixou um ensinamento para cada um de nós. De como nós devemos nos portar diante das situações. Como nós devemos lutar. Como nós devemos reagir. Amém? Ele sentiu fome, sede, cansaço, tristeza, rejeição, solidão, dor, angústia. Se fez homem, viveu entre nós. Ele conhece exatamente aquilo que nós sentimos. É justamente por isso que ele pode compreender as nossas lutas. Em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 8, pode ficar com a sua Bíblia em Hebreus 12. Eu acredito que o nosso irmão vai pôr aqui no telão. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 8. Coloca aí no telão, por gentileza. É engraçado que Jesus, ele, por ser grandioso, por ser Deus, ele poderia ter vindo assim, cercado de glória. Poderia se apresentar como os outros reis se apresentavam. Mas, onde ele nasceu numa manjedoura. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 7, diz sobre isso, diz que ali dentro do espaço onde eles estavam não tinha espaço para que Jesus fosse posto. Colocaram ele então numa manjedoura. Um ser que mais tarde faria o maior sacrifício da humanidade. Ele poderia eliminar todos os seus inimigos, mas preferiu amar. Ele poderia usar o seu poder para evitar sofrimento. Mas escolheu obedecer. Jesus venceu como homem cheio do Espírito Santo e ensinou o caminho que nós devemos seguir. Amém? Agora eu peço que meu irmão abra lá na palavra que eu... Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 8. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Próximo. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Próximo. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso que a gente não pode olhar para Jesus como algo que foi fácil que ele fez, ou dizer, porque ele era Jesus, por isso ele conseguiu. Porque ele era filho de Deus, por isso que ele conseguiu. Nós vamos ver diante da ministração que ele passou por problemas que muitas vezes nós não conseguimos superar. Mas ele, debaixo da palavra, conseguiu superar. Como que Jesus viveu seu ministério? Já estamos no segundo ponto da noite. Segundo ponto de 35 pontos. Meu Deus. Segundo ponto.
Como Jesus viveu o seu ministério? Há 4 pilares em relação a isso. O primeiro é a identidade, vamos falar sobre. O segundo é a oração. O terceiro é a fé. E o quarto, a disposição para obedecer. Mas, nesse primeiro ponto, a identidade, é importante ressaltar que antes de qualquer milagre, antes de qualquer sermão, antes de qualquer cura, o Pai declarou a ele: este é meu filho amado. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Então daí, querido, Jesus já sabia quem ele era. Filho amado de Deus. Essa é a nossa identidade. Quero dizer para você, para nós que estamos aqui hoje, não há outra identidade a não ser filhos de Deus. É isso que nós somos. Logo depois de ser batizado, ser chamado filho amado, em Mateus capítulo 4, vai dizer que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E a palavra ela é bem clara, ela diz: para ser tentado pelo diabo. Que situação! O diabo, ele sempre vai querer deturpar a nossa identidade. E a primeira coisa, lá na conversa deles, é que o diabo pergunta assim: se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O diabo, ele tenta te fazer questionar: és filho de Deus mesmo? Vamos ver. És filho de Deus mesmo? Vamos ver essa situação. És filho de Deus mesmo? De Deus? Vai faltar água, vai faltar energia. Vamos ver qual vai ser a situação. És filho de Deus mesmo? Vamos tirar um parente, vamos tocar em alguém. Está aí Jó. És filho de Deus mesmo? De Deus? Amém? O primeiro ataque nunca foi ao poder. Jesus tinha acabado de ser batizado. Foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Mas Satanás não estava questionando o seu poder. Ele estava questionando a sua identidade. Nós somos frágeis. O ser humano, ele é um ser frágil. Muitas pessoas se acham autossuficientes. Como somos autossuficientes? Se daqui vamos morrer, nada vamos levar. Não vai subir relógio, não vai subir roupa, não vai subir nada. A única coisa que volta para Deus é o nosso espírito. Aquele que é filho amado de Deus, ele tem a sua promessa. Mas aquele que ainda não se identifica como filho amado de Deus, que promessa ele tem? A gente costuma olhar para Jesus, olhar essas dificuldades. E olhando hoje essa dificuldade, eu percebi que é difícil passar pelo deserto, ter a resposta que Jesus entregou para Satanás, dizendo: está escrito na palavra que nós não nos prostramos para outros deuses a não ser o nosso Deus. E é difícil fazer isso. É difícil resistir à tentação. É difícil falar: eu sou filho amado de Deus, em meio às dificuldades. Quando o nosso caráter, quando a nossa identidade é provada. Mas vamos fazer que nem Jesus nesse primeiro exemplo. Essas coisas do mundo, essas questões que querem inflamar minha identidade de filho amado de Deus, eu não vou fazer mais. Aquele amigo, aquelas pessoas que te levam para lugares que não é, que você sabe que não é o seu lugar, a partir de hoje você não vai mais. Em nome de Jesus. Hoje, tome a sua identidade como filho amado de Deus. Amém? O segundo pilar é a oração. Jesus orava constantemente antes dos milagres, depois dos milagres, antes das decisões, antes da cruz.
antes de escolher discípulos, mesmo sendo filho de Deus, orava. Se Jesus precisava orar, quanto mais nós. Aquele que diz, como a gente estava dizendo ainda há pouco, né? Jesus era filho de Deus. Meu irmão, se ele era filho de Deus e orava, imagina nós. Nós temos que orar de manhã, antes de ir para o trabalho, durante o trabalho, depois de sair do trabalho, onde estivermos nas ruas, nosso pensamento tem que estar em oração. Amém? E na oração, eu não quero entrar profundamente naquilo que você tem que fazer. Eu quero dizer o que a palavra está dizendo aqui. Vamos ver só o que a palavra diz. Marcos capítulo 11, 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-la-ás. Lucas capítulo 11, versículo 9 ao 10. E eu vos digo a vós, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e acharei. Batei, e abrir-se-vos-á. Em Lucas capítulo 22, versículo 46. E disse-lhes, por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, porque não entreis em tentação. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Oração é ter intimidade com Deus, é ter confiança, é perseverar e se manter de pé diante dele. Amém? Não tem como a gente vencer a batalha sem oração. Não tem. Não tem como a gente se fortalecer sem a oração. É através dela que a gente cria intimidade com Deus. Está escrito na palavra. Tudo que perdi, né? Perdi e crê que vai receber. Então, diante das dificuldades, temos que orar, perseverar. É o que está escrito aqui na palavra. Isso dá aquele gás que a gente precisa. Isso dá aquele ânimo que a gente precisa. É a oração. Amém, meus irmãos? O terceiro é a fé. E aqui é a parte linda dessa mensagem, a fé. Jesus nunca fazia milagres para provar quem era. Os milagres sempre tinham um propósito. Quando ressuscitou Lázaro, disse, Pai, graças te dou porque sempre me ouves. Ele já tinha confiança no Pai. Sua fé estava firmada em Deus. E quando ele curou a mulher do fluxo de sangue, Marcos capítulo 5, versículo 34, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Eu quero que você pegue esses milagres que Jesus está fazendo, e daqui a pouco vamos falar de cada um deles. E quando ele curou um cego, Marcos capítulo 10, versículos 51 e 52, e Jesus falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Em Marcos capítulo 2, versículo 5, e quando ele curou um paralítico, Mateus 17, 20, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Filho, perdoados estão os teus pecados. Amém? É pela fé, é ter fé. Fé é crer em tudo aquilo que ainda não aconteceu, mas estamos crendo que Jesus está olhando, que Jesus está fazendo, que Jesus, na verdade, já preparou. Basta a gente ter fé, crer, orar, sabendo que vamos receber, olhar para frente e não enxergar a solução, mas sabendo que já existe a solução. Amém? Todos estão entendendo? Esses são os pilares. Qual foi o primeiro pilar? A identidade. Saber quem nós somos, filho amado de Deus. O segundo, oração. Oração, orar para o Senhor, crer. O terceiro, a fé. Acreditar que já tem solução para o nosso problema. Acreditar que vamos vencer sim, em Cristo. Amém? E o quarto pilar? A disposição para obedecer.
Jesus, acredito que em alguns momentos, ele fez coisas simples. Coisas que a gente pode olhar e declarar como fáceis, mas ele obedeceu. Jesus obedeceu quando era fácil, quando era difícil, quando doía, quando não doía. Obedeceu até a morte de cruz. João capítulo 14, versículo 15, vai dizer: se me amais, guardai os meus mandamentos. Jesus fazia isso. Jesus fazia isso, guardava os mandamentos. Ele tinha intimidade com o Pai, ele tinha fé, ele estava em constante oração. Muitas vezes a gente quer desistir. Será que Jesus teve um momento de querer desistir? Daqui a pouco a gente vai ver, mas muitas vezes a gente quer desistir. O que será que está acontecendo? A nossa fé foi abalada? Nós paramos de orar? Estão tentando deturpar a nossa identidade? Não estou obedecendo? Quando a gente sai da concordância com Deus, parece que tudo está errado. Só quem já andou assim contra a palavra, só quem já fez algo que não era para fazer, sabe que quando a gente está fora de comunhão com Deus, está errado, irmão. Está errado. Temos que estar em concordância, orando, crendo que somos filhos amados, vindo através da fé e obedecendo. Aqui ele foi obediente. Em Lucas capítulo 11, versículo 28 diz: mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Em João capítulo 15, versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Mateus capítulo 7, 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ontem na Rede de Jovens o Michel falou assim: tá, chega de só ler a palavra, chega de só ler a palavra, vamos praticar, vamos obedecer o que a palavra está dizendo. Michel, ele disse assim: muitas vezes eu me pegava só lendo a palavra, só lendo, mas na hora de praticar, parece que não flui. E às vezes a gente se encontra dessa forma. A gente lê a palavra, faz nosso devocional, aí vai lá no trânsito, a gente recebe uma fechada de um carro, rapaz, chega, parece que vem um negócio, que é o Espírito dizendo assim, para a gente ter o controle. Às vezes, alguém fala mal de você, e aí chega no teu ouvido: mas aquela pessoa que não sei o que não sei o que. Meu Deus, mas Jesus mandou assim: orais uns pelos outros. Orais uns pelos outros. E acontece que é difícil. Ninguém falou que é fácil. Ninguém disse que era fácil. Mas temos que praticar. Aqui a palavra é bem clara: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é essa rocha? Jesus. São seus mandamentos. É imitar a Cristo. É interessante que nesse imitar a Cristo, Paulo foi um homem sensacional. Ele não viu Jesus como os discípulos e foi um dos maiores pregadores da história, se não o maior pregador da história. Ele não conheceu a Cristo como os seus discípulos, mas assim, quando Jesus encontrou ele, para você ver como a palavra de Deus transforma, a partir do momento que Paulo teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele foi transformado, e ele não só lia a palavra, como ele praticava, e onde ele ia, por onde ele andava, ele deixava uma mensagem. Por onde Paulo ia, ele abriu uma igreja. Amém, meus irmãos? Todos estão entendendo a palavra? Glória a Deus. Terceiro ponto. E no momento mais difícil da vida de Jesus, o que ele fez?
No Getsemane, Jesus disse: minha alma está profundamente triste até a morte. Ele suou gotas como sangue. Ele pediu: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Jesus não fingiu que estava tudo bem. Ele abriu o seu coração, porque a coragem não é não sentir medo. Coragem é obedecer mesmo com medo. Mas ele terminou dizendo: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Você percebe que Jesus, ele não desistiu de nós? Você percebe que mesmo ele suando sangue e até mesmo angustiado, olhando para o Pai dizendo: afasta de mim esse cálice, se for possível. Mas como ele não recebeu resposta nenhuma, ele disse: que seja feita a tua vontade. Então por que muitas vezes queremos desistir de Jesus? Se Jesus suportou tudo isso, meus irmãos, e deixou um ensinamento, que é sua palavra para que a gente praticasse, então é possível sim nós vencermos. Então é possível que a gente resista até o final. E você vai ver os discípulos e aqueles que seguiam Jesus, a história dos cristãos até os dias de hoje, somos perseguidos. É muita dificuldade realmente, é muita coisa, muito problema. Mas não temos que olhar somente para esse mundo físico. Um dia vamos morrer e temos a promessa lá em cima. Vamos estar com o Senhor. É um lugar onde não haverá dor, não haverá tristeza, mas sim momentos de alegria com o nosso Pai. E aí você quer olhar para esse problema e quer parar, você não pode parar. Você quer olhar para uma situação e quer parar, você não pode parar. Jesus não parou diante da situação que ele estava vivendo. E até mesmo, imagina, ele como líder, depois ele volta, depois de sua gota de sangue, encontra os discípulos parados, dormindo, e fala: meu Deus, levantai e orai, senão vocês vão cair em tentação. E ainda encontra outra situação. Ou seja, era cuidando de ministério e vivendo ao mesmo tempo. Então, meus irmãos, olhar para Cristo. Lucas capítulo 9, versículo 23. Coloca aí no telão, por favor. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Aqui não tem nada dizendo que é fácil, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. É uma palavra aos nossos olhos dura para o nosso coração. Negar a si mesmo é fácil? Não é. Mas nós temos exemplos, assim como os discípulos de Jesus também negaram a si mesmo e seguiram a Cristo. Paulo inclusive, fez isso até o final. Mesmo com as perseguições, Paulo resistiu até o final. Ele não desistiu. É engraçado que Paulo começa sua vida como Saulo, perseguindo cristãos. E ele termina a sua vida como Paulo, sendo perseguido por ser um cristão. Muitas vezes a missão que nos é entregue por Jesus, no nosso íntimo, aquilo que a gente sabe o que é para fazer, a gente não faz. É essa missão que vai nos fazer alcançar a promessa. O que Jesus deixou para cada um de nós? Ganharmos, conquistarmos vidas por aí. Orar pelos outros, amar uns aos outros, vir em comunhão para a igreja com nossos irmãos. Essa é a vida com Cristo, meus irmãos. Nós não temos mais vida lá fora, não. Se você continuar olhando para o mundo, continuar olhando as coisas que tem fora, a desistência daqui do nosso ciclo com Jesus vai querer bater a tua porta. Por quê? Porque nós só vamos conseguir resistir às tentações, resistir às situações, aos problemas, guardando os mandamentos do Senhor, vivendo vida com Cristo. Não tem como a gente ser o crente Raimundo. Falo isso para todos nós, me incluindo.
Como é que é o crente Raimundo que as pessoas falam? Um pé na igreja e o outro no mundo. Meu Deus. Meu Deus. Nós não podemos ser crente Raimundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. O mundo vai querer deturpar nossa identidade, como eu já disse, como nós vimos mais cedo. O mundo vai querer jogar coisas para o seu coração, trabalhar com seus sentimentos. E está escrito em Eclesiastes: o coração do homem é enganoso. Amém, meus irmãos? Então, eu quero que você lembre agora do que a gente falou há pouco sobre os milagres que Jesus fez. Abre seus olhos espirituais aí, eu creio que você vai entender. Quando ele curou a mulher do fluxo de sangue, fiquei perguntando, essa mulher, ela tinha essa enfermidade há muito tempo. Ela não parava de sangrar, fazia 12 anos. E através de uma conversa com Deus, ele disse assim, essa mulher, trazendo para os dias de hoje, são pessoas que são enfermas espiritualmente, há tempos não conseguem se livrar, há tempos não conseguem ser curados. Às vezes a gente, dentro da igreja, muitas vezes, na verdade, dentro da igreja estamos precisando de uma cura. E às vezes tem algo que fica dentro do nosso coração há bastante tempo. Era como se fosse esse fluxo de sangue dessa mulher. Mas teve um momento que ela teve um encontro com Jesus. E hoje é o dia de cura e de libertação nesse lugar. Eu creio que essa enfermidade espiritual que você enfrenta há tanto tempo, pecados que você não consegue se livrar, hoje aqui nesse lugar, Jesus vai te libertar, meu irmão. Em nome de Jesus. Não é impossível para Deus fazer esse milagre não, meu irmão. Tem gente que tem dificuldade em se livrar do cigarro, dificuldade em se livrar da bebida, há anos vive em prostituição, há anos vive enfrentando problemas familiares. Hoje essa enfermidade espiritual vai embora desse lugar, em nome de Jesus. O segundo, quando ele curou um paralítico, Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus disse assim: o paralítico é aquele que ele vê, ele ouve, mas ele está paralisado. Tanto na obra como na sua vida pessoal. Está paralisado, é o paralítico. Hoje Jesus vai te olhar aqui nesse lugar e vai te perguntar: meu filho, você quer andar? Então levanta e anda. Esse local onde você está tanto tempo parado, meu irmão, hoje vai ser lugar de primeiros passos. Hoje você vai sair daqui não mais como um paralítico, mas vai sair daqui como alguém andando, rompendo lugares, rompendo barreiras, funcionando com as suas pernas espirituais, em nome de Jesus. Amém. E o cego? Jesus curou um cego. Tem gente que ouve, está com seu corpo andando, mas está cego espiritualmente. Está cego espiritualmente, não consegue ver a favor de Deus, não consegue enxergar as coisas de Deus. Hoje nesse lugar, a nossa cegueira espiritual vai para fora. Hoje nesse lugar, aquilo que você não conseguia enxergar, hoje Deus vai te mostrar. Se você está perdido, hoje Deus vai abrir os teus olhos e as escamas cairão. Amém? Então veja bem, a mulher do fluxo de sangue era uma enfermidade há tanto tempo. Nós vamos romper essa barreira hoje. O paralítico, aquele que estava paralisado, as pernas paradas, vamos romper isso hoje. O cego, vamos romper a cegueira hoje. E o surdo, Jesus também curou um surdo. É aquela pessoa que ela olha, ela enxerga, ela anda, ela caminha, mas não ouve.
não está ouvindo a voz de Deus, hoje toda surdez vai cair por terra nesse lugar. Hoje aquilo que Deus queria conversar contigo no seu íntimo, você vai conseguir ouvir. A resposta de Deus que você está esperando há tanto tempo, hoje Deus vai soprar no seu ouvido. Aquilo que você queria tanto de Deus, como um romper na sua vida, hoje Ele vai te entregar aquilo. Em nome de Jesus. Você que tem passado por situações, por problemas, Jesus passou por tudo isso, meu irmão. Se fez homem e conheceu o que é dor, conheceu o que é angústia, conheceu a tentação. Jesus conheceu como é a natureza humana. Não que Ele não soubesse, mas que Ele veio e quis nos deixar para dizer para nós que é possível vencer. Se você está hoje com a sua fé abalada e pensando em desistir, pensando em tirar sua vida, hoje você vai sair daqui transformado pelo poder de Deus. Paulo, ele perseguia cristãos. Debaixo das suas autorizações que o governador dava a ele, teve muita morte. No final da sua vida, ele era um cristão e estava sendo perseguido. Essa perseguição que você está passando, meu irmão, hoje ela vai cair por terra em nome de Jesus. Aquilo que parecia impossível, é o Deus que vai fazer milagres hoje nesse lugar. E aí em Lucas, capítulo 9, versículo 24, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Eu quero dizer para você que nem tudo vai ser um mel, nem tudo vai ser flores, mas você vai ter vida nesse lugar. Mas quando você não estiver mais entre nós, meu irmão, você vai estar nos seios do Senhor. Você vai estar vivendo maravilhas com Deus. Então, meu irmão, eu peço essa noite que você fique de pé. Fique de pé. Fique de pé nesse lugar. Meus irmãos, vai tocar um louvor aqui. E se você, através dessa palavra, entendeu que você precisa de um renovo, que você não pode desistir, se através dessa palavra você entendeu que Deus tem um propósito na tua vida, se através dessa palavra você entendeu que não há outro caminho a não ser Jesus, e nele tudo você vai suportar, eu te convido a tirar toda essa angústia, essa tristeza diante do altar. Eu te convido a receber um renovo aqui nesse altar. Não tenha vergonha, não se sinta pressionado, mas se sinta livre à vontade para receber um renovo do Senhor nesse lugar.